Fala galera pop, Ed Persona falando, bem-vindos a mais um pós-crédito aqui do Pop Verso. Hoje vou estar falando do filme Boa Noite Mamãe, que acabou de estrear aqui no catálogo da Amazon Prime. Acabei de assistir ele aqui e vou trazer para vocês as minhas primeiras impressões. Vem com a gente. Boa Noite Mamãe é uma produção original da Prime Video e, para quem não sabe ainda, é um remake do filme austríaco lançado em 2014. Bom pessoal, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Nessa primeira parte eu vou estar falando sem spoiler exclusivamente dessa versão americana, nesse remake, e na segunda parte eu vou estar fazendo um comparativo dessa versão com a versão original, porque eu acho quase impossível para quem assistiu a versão austríaca não fazer esse tipo de comparação. Então esse vídeo vai estar dividido em duas partes. Vamos lá para a versão americana sem spoiler. O filme segue a história dos gêmeos Lucas e Elias, que são filhos de pais separados. O pai deles levam eles para passar uma temporada com sua mãe, que é uma atriz que acabara de passar por um processo cirúrgico no seu rosto, e ao chegar na casa de sua mãe, por eles não estar vendo a face dela real e estranharem o comportamento dela, eles começam a suspeitar de que aquela mulher ali não era realmente a sua mãe. Essa é a premissa básica do filme e não poderia ser melhor, né? Porque duas crianças sozinhas, numa casa, no meio do nada, com uma mulher que aparentemente não é a pessoa que eles estão pensando, nem que nós estamos pensando, é uma premissa excelente para se desenvolver um suspense, né? E eles tentam. A direção fica por conta do ainda desconhecido Matt Sobel, que aqui faz uma construção bem tóxica e violenta da mãe com seus filhos. E isso acaba sendo algo bastante importante porque faz com que a gente duvide dela, das intenções dela. A trilha sonora é outra coisa também muito legal no filme, ela é extremamente importante porque ela cria aquele clima ideal para cada cena. O ritmo do filme pode ser um problema, já que ele não mantém uma constância. Ele não é aquele filme que mantém aquele suspense crescente. Se a gente pudesse medir ele num gráfico, seria bem visível perceber os altos e baixos que vai acontecendo no decorrer da história. Outra coisa que eu acho indispensável de se calcular antes de começar a ver o filme é a sua bagagem com relação a filmes desse gênero. Temos alguns jump scares, temos algumas cenas que seriam assustadoras, mas isso aí vai valer muito da sua experiência, né? Se você tem uma bagagem maior, isso pode não funcionar tão bem. Falando do elenco, nós temos a talentosíssima e experiente Naomi Watts, que interpreta a mãe dos meninos. Ela tá bem, na medida do possível, apesar de em alguns momentos que exige um pouco mais, ela tá com essa bandagem no rosto aí, e a gente nem se lembra na real que naquela cena ali é a Naomi Watts. Apesar disso, ela tá ok, ela tá legal, ela desempenha bem o que foi a ela atribuído. Os irmãos Cameron e Nicolas Crovetti, que interpretam os gêmeos no filme, têm atuações discretas. Eles são jovens ainda, não tem muita experiência. Inclusive, eu acho que Cameron, um dos irmãos, faz parte do elenco da série The Boys. Então as atuações dele aqui são discretas, como eu falei, não chegam a comprometer, mas também não é nada demais. A relação de todos esses personagens são bem controversas, mas porém eu acho que o filme ele entrega muita coisa, dá umas escorregadas ali, entrega demais, que acaba no final prejudicando a experiência. Com relação ao roteiro é difícil falar sem dar spoilers, mas na minha opinião algumas coisas acontecem ali de uma forma muito estranha e muito conveniente às vezes. E tudo isso acaba prejudicando um pouco o ato final, que a depender de sua concentração e da sua astúcia durante todo o desenvolvimento do filme, ele pode ser previsível ou pode ser uma surpresa, vai depender de sua concentração. Bom, no final das contas eu diria que o filme é regular e se você conseguir se conectar com os personagens poderá ter uma experiência bem legal aqui. Bom pessoal, foi isso aí, foi o que deu para falar sem entregar muita coisa, para não estragar a experiência de vocês. Então a partir desse momento aqui agora, eu vou estar falando um pouco mais do filme agora com spoilers e vou estar fazendo um comparativo com a versão original de 2014. Então se vocês não assistiram o filme ainda, vocês vão lá, assistam e retornem aqui. Agora se vocês já assistiram ou o remake ou o original, eu acho que vocês podem assistir o vídeo ainda em sequência. Bom pessoal, e de cara eu já posso dizer, esse remake é completamente desnecessário. Mesmo tentando inovar em algumas coisas aqui, ele falha, ele não traz nada de excepcional, e aí eu me pergunto, pra quê?
E a resposta pode ser a mais recorrente de todas, apenas para massagear o ego americano que adora pegar produções internacionais e fazerem as suas próprias versões. Pura vaidade. E é um filme relativamente novo, né? Para que um remake de um filme de 2014 que não tem nada datado, que tem um simbolismo muito bem estabelecido, que não dá nada mastigado pra gente, que faz a gente pensar, que faz a gente se concentrar mais. A direção desse filme aqui é muito astuta, eu acho muito interessante como eles conseguem ou conseguiram desviar a nossa atenção do plot twist principal para nos direcionar apenas para aquela dúvida se ela realmente é a mãe deles ou não, o que já é uma coisa muito interessante, mas eu acho muito legal como eles conseguiram nos desvencilhar do plot principal, né, que seria que um dos irmãos estavam mortos ali no final. Esse remake aqui, que é muito bandeiroso, você já consegue sacar isso antes da metade do filme. Claro que o fato de eu já ter conhecido a versão original pesa, mas mesmo assim esse filme aqui é muito autoexplicativo. Enquanto a versão original deixava tudo muito oculto, por exemplo, tinha cenas que começavam a se desenvolver e de repente eram interrompidas por um corte, privando a gente de ver o desfecho daquilo ali. Esse aqui dá tudo mastigado pra gente, não fica nada subjetivo, não fica nada para nossas próprias interpretações, tudo é mostrado claramente. Sem contar que estamos consumindo um cinema diferente, é um ritmo diferente, é uma fotografia diferente, temos movimentações de câmeras diferentes, personagens diferentes que naturalmente já causam uma estranheza. E isso é um atrativo a mais. Vocês podem ver até a arte aqui atrás. A diferença dessa arte para a arte do remake é uma atmosfera que já cria um clima diferente na gente. Então a premissa pode parecer comum, mas o legal está no jeito de como essa história é contada e dos elementos que são utilizados para contar ela. Por exemplo, o rosto da mãe deles a gente só vai ver quase no finalzinho do filme. E isso contribui muito para a crescente do suspense ali, né? A dúvida vai se tornando um elemento, um sentimento que vai nos consumindo durante todo o filme. E só no finalzinho ali é que a gente vai ver como realmente ela é. Já aqui no remake, inevitavelmente, já que se trata de Naomi Watts, né? É ela que vai fazer o filme ser vendido. O rosto dela já aparece já na metade do filme, o que quebra um pouco esse suspense. Então nessa versão, mesmo tendo um suspense legal, acaba que a gente está numa zona de conforto, porque a gente está familiarizado com todos os padrões culturais e cinematográficos americanos, né? É como se a gente estivesse assistindo um filme no piloto automático. E eu acho que isso eles pecaram, porque eles poderiam ter mudado um pouco a atmosfera desse filme. Algumas cenas extremamente agonizantes dessa versão original foram substituídas por outras aqui que não causam o mesmo impacto. Aliás, a pouca, mas eficaz violência gráfica que está contida no filme original vale por toda a aparente tentativa de susto que esse filme tenta dar na gente. Bom, chegamos no final do filme e esse ato final aqui é o que mais se difere das duas obras, porque o remake é um final extremamente explicativo, é muito didático, nos é mostrado tudo o que aconteceu, inclusive que Lucas foi morto acidentalmente por Elias e gerou aquele trauma todo. Mas como eu falei lá no início, se você for uma pessoa perspicaz e tivesse prestando o mínimo de atenção possível, você já chega nesse final aqui meio que sabendo de tudo que vai acontecer e que possivelmente seria revelado. Na versão original você consegue entender muito bem tudo isso, porém não fica estabelecido nem o contexto e nem os detalhes das histórias. Então toda a subjetividade, que é um dos maiores atrativos do filme original, cai por terra. E aqui nos é apresentado um suspense que segue uma cartilha típica, convencional americana. Bom, pessoal, é isso aí. Chegamos ao final de mais um pós-crédito aqui do Pop Verso. Muito obrigado por ter nos acompanhado. Esperamos que tenham gostado da avaliação. Essa parte final aí pode ter parecido ficar um pouco tendenciosa, mas é inevitável para quem assistiu a versão original não fazer essa comparação. E se tivesse de eu dar um veredito final, seria esse, um remake desnecessário. Mas se você não conhece a versão original e está assistindo o filme americano agora, pode ter uma experiência legal, né? Então é isso aí, é tudo questão de experiência, tudo questão de opinião. Muito obrigado mais uma vez por ter nos acompanhado e até a próxima, se Deus quiser.